Meu nome é Beatriz Vieira, eu tenho 23 anos e essa é a minha história de um novo começo. Tudo começou em 2023. Eu estava numa consulta de rotina com a minha ginecologista. Fui fazer o preventivo que toda mulher faz anualmente. Ela me pediu uns exames e ela olhou todos os meus exames e falou: Bia, tá tudo certo. Eu só me atentei ao seu nível de prolactina, que tá muito alto, que não é comum. E aí ela me fez um pedido de uma ressonância do cérebro e me explicou que poderiam ter 3 possibilidades. Poderia ser por estresse, poderia ser hormonal ou poderia ser um tumor, mas ela falou, não, vamos fazer o exame pra gente descartar essa possibilidade. E aí eu fui fazer a ressonância, eu nunca tinha feito ressonância de cérebro na minha vida. Fiz a ressonância, passaram uns dias, fui entrar no aplicativo do laboratório pra ver o resultado. Quando eu abri o resultado, tava lá, adenoma hipofisário medindo meio centímetro. Aí eu lembro que eu tava no meu quarto, e aí eu ajoelhei no chão do meu quarto, eu falei, Senhor, eu não entendo, não entendi, mas eu sei que eu tô aqui somente para glorificar o Senhor, independente do que acontecer. Fui pra sala, meus pais estavam na sala, mostrei o exame pros meus pais, aquela correria, né? Mãe e pai ficam muito preocupados. Fomos pro neuro, ele olhou todos os exames e falou, nossa, você teve muita sorte, porque esse tumor só é maligno a partir de 1 centímetro, o seu tem meio centímetro, você descobriu muito cedo. E nessa hora minha mãe até falou, sorte nada, doutor, é Deus, é Deus. Nesse momento eu lembro que me invadiu um sentimento de gratidão, porque o Senhor estava me dando uma oportunidade. E aí ele me explicou que era um tumor sim, mas era um tumor benigno de meio centímetro e que existia um tratamento, existia uma medicação. E aí eu tinha que tomar uma dose do medicamento uma vez na semana. Começamos o tratamento, eu comecei a ter muitas reações no tratamento. E aí nisso, passou uma semana, eu fui levantada como líder de GC. E aí eu falei, eu vou precisar conversar com os meus supervisores da época, que eu não vou poder assumir, enfim, isso não vai poder acontecer, porque eu vou precisar cuidar de mim. Veio a liderança do GC, e aí eu fui orar com o Senhor. Eu senti literalmente o Espírito Santo de Deus me aconselhando e falando, calma, vai dar tudo certo, não é pra morte. E aquilo me consolou, e eu falava, mas eu não tô no momento de cuidar das pessoas. E aí eu senti o Espírito Santo de Deus literalmente me fortalecendo naquele momento, sabe? E aí comecei a liderar aquela coisa, né, aprendendo tudo do começo, e eu queria dar o meu melhor, queria ser excelente em tudo. Quantas vezes eu fui para gabinetes, assim, destruída, com minha cabeça explodindo, porque eu tinha muitas dores de cabeça. Eu tive episódios de desmaio, convulsão no trabalho. Era realmente, o começo do tratamento foi muito difícil. Mas eu sentia o Senhor literalmente me fortalecendo, me dando ânimo, me enchendo da paz que excede todo entendimento, porque no final de tudo eu entendi que não era sobre mim, era sobre o que Ele queria fazer através de mim. O ano passou, chegamos no ano de 2024, eu achava que ano passado seria o ano da minha cura. Eu tinha certeza que aquele ano eu iria dar meu testemunho, mas eu ainda não entendia porque o Senhor ainda não tinha me curado. E aí eu lembro que na metade do ano de 2024, eu lembrei da mulher do fluxo de sangue, e aí era completamente ministrada pela música da igreja, Acreditar. E eu iniciei esse processo de eu vou começar a viver as coisas no tempo do Senhor. E essa cura pode vir daqui 5, 10 anos, mas o testemunho não vai ser sobre a cura em si. É sobre quem nós somos quando a gente passa pelo deserto. Eu quis permanecer fiel, foi uma escolha minha. E esse ano foi um ano do romper para mim em várias áreas, porque esse ano eu tirei minha habilitação, esse ano eu fui pedida em casamento, esse ano eu comecei a servir no louvor, eu fui contratada numa empresa que eu queria muito, que eu estava estagiando, então eu fui vivendo vitórias, mas o tumor estava ali. Eu fazia o tratamento e fui rompendo em outras áreas que o Senhor me chamava para romper. E aí chegamos na metade desse ano, fui fazer a ressonância. Chegou nesse momento, fui com a minha mãe sempre indo comigo, minha mãe sempre me fortalecendo ali. E aí eu lembro que eu fui fazer muito de esperançosa. Eu fazia de 2 em 2 meses e eu nunca conseguia ler o que eu queria. Era sempre o tumor maior ou ele estava ali ainda, ele permanecia ali. E eu lembro que esse último exame que eu fiz demorou muito para eu fazer, tipo, eu sempre marcava e depois desmarcava. E aí eu fiz o exame no sábado, esse exame demorava uns 10 dias para sair o resultado. Quando foi na terça-feira, eu lembrei. Por quê? Eu sempre revisava com os meus pais. Uma semana eu comprava o remédio e outra semana eles compravam, porque era carinho. E aí eu lembrei que naquela semana eu teria que comprar. E era final de mês, eu falei, nossa, eu vou ter que comprar o remédio essa semana e eu tô fraquinha, vou ter que pedir pros meus pais comprarem. Eu comecei a chorar muito no trabalho. Chorei muito e eu senti o Senhor falando comigo, você não vai mais precisar comprar esse remédio. E aí,
no computador do trabalho eu abri, entrei no site e já estava lá o resultado. Eu falei, gente, nunca saiu tão rápido o resultado, que estranho. Geralmente demoram 10 dias, são 3 dias já saiu o resultado. Eu abri e estava lá. Não há evidência de microadenoma hipofisário nesse exame como nos anteriores. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, muito. Eu estava sozinha. Contei para minha mãe, contei para minha irmã. Meu pai estava trabalhando no dia. Fomos nós 3 pro chão. A gente chorou muito, 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 muito. A gente chorou muito porque ali para mim foi a comprovação da minha fidelidade e da fidelidade do Senhor, sabe? Porque em nenhum momento Ele me desamparou. Em nenhum momento Ele me deixou sozinha. O GC me salvou. Em muitos momentos que eu não queria estar ali, eu sei que foi naquele lugar que eu fui curada. Foi na comunhão dos santos. Foi quando as pessoas oravam por mim. Foi quando as pessoas colocavam as mãos em mim. E aí o Senhor me confortou nesse momento. E o Senhor me deu grandes amigos, me deu grandes momentos com Ele que eu nunca tive na minha vida. O Senhor me deu exatamente naqueles momentos de dor, em que eu ficava no meu quarto clamando, Senhor, por que ainda não? Por que ainda não? E Ele falava, porque o que você vai gerar vai além de você, é muito maior do que você.